Olá pessoal do Me Salva, continuando a nossa série de aulas sobre movimentos, a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre o lançamento vertical, arremessar um objeto para cima. E nessa aula a gente vai falar especificamente do problema de achar a altura máxima. Então lembrando como é que funciona esse tipo de situação. Tu joga um objeto para cima, por exemplo, a 20 metros por segundo, e a gente sabe que a gravidade está puxando para baixo, produzindo uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O que essa aceleração significa? Que a cada segundo a velocidade vai estar variando 10 metros por segundo. Então, por exemplo, eu vou fazer dois desenhos aqui para ficar mais fácil, mas eu estou subindo a 20. Tem a gravidade atrapalhando, essa velocidade vai ir diminuindo. E como o valor é 10, a cada segundo ele perde 10. Então, se era 20, um segundo depois vai estar com 10 metros por segundo. Um segundo depois vai estar com 0, né? Só que quando chega em 0, ele fica ali parado para sempre. Vou fazer aqui do lado. Não, né? Por que ele não fica parado? A gente sabe que a gravidade continua agindo aqui, puxando ele para baixo, né? Então o que vai acontecer? Ele começa a ganhar velocidade para baixo. Lembrando que ele sempre ganha 10 a cada segundo. Então aqui vai estar com 10, depois vai estar com 20 e assim vai. Notem, gente, que aqui no lugar mais alto, a velocidade valia 0. Então, sempre que eu estiver falando da altura máxima, que também é o lugar onde ele inverte o sentido, notem que ele estava indo para cima, daí ele chega na altura máxima e depois ele começa a ir para baixo, né? O lugar onde ele inverte o sentido do movimento, o lugar onde a altura máxima é 0, desculpa, onde a altura é máxima, a velocidade é 0. Notem que a velocidade é 0. A aceleração não é 0. A gravidade continua existindo, tá, gente? Continua tendo o puxão para baixo. Se não tivesse, ele nem começava a descer, né? A velocidade que é 0, porque ele para de ir para cima e começa a ir para baixo. Você não tem como começar a ir para baixo sem parar de ir para cima. Então, nesse momento em que ele inverte o sentido, que é a altura máxima, a velocidade é 0. Então, lembrem disso, tá, gente? Procurar o lugar onde a altura é máxima ou procurar aonde inverte o sentido é procurar aonde que a velocidade é 0, tá? É assim que a gente vai colocar isso nas equações. Se o exercício pede onde ou quando que o corpo inverte o sentido, ou qual que é a altura máxima, eu tenho que procurar o quê? Onde a velocidade é 0. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho um objeto, pode ser aquele meu exemplo inicial ali. Eu tenho um objeto e eu vou jogar ele para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo ele fica subindo e qual a altura máxima. Então, olha só, gente. Existe uma aceleração aqui, que é a aceleração da gravidade. Isso aqui é um problema de MRUV, na verdade, movimento de queda livre, mas as equações da MRUV. Essas são as equações, né? Vamos dizer que eu quero saber, então, ele vai subir até aqui em cima. Aqui é a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade final, a velocidade ali é 0. Eu quero saber qual que é essa distância. Que equação que eu uso? Olha só, eu não estou interessado agora, eu perguntei só qual, por exemplo, qual a altura máxima. Não me disse o tempo e eu não quero saber o tempo. Eu não tenho informações do tempo, sobrou só a equação de Torricelli, né? Então, é essa equação aqui que a gente vai usar. A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. E lembrando que nesse tipo de problema tu tem que escolher o que tu vai chamar de positivo e o que tu vai chamar de negativo. Eu, por exemplo, vou dizer que tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Mas tanto faz. Então, a velocidade final, como eu estou procurando a altura máxima, a velocidade final é 0. A velocidade inicial são os 20, mais 2 vezes a aceleração. A gente tem que tomar cuidado que ela está atrapalhando o movimento. Então, eu vou colocar com um sinal negativo, menos 10. Por causa dessa convenção aqui. E a distância, o deslocamento, é o que eu quero saber. Notem que fica 0, 20 ao quadrado, 400... menos 20 vezes o deslocamento. Passa isso para lá.
Só passa dividindo, 400 dividido por 20. Agora tu baixa o samurai, né? Começa a cortar as coisas. 40 dividido por 2, 20 metros. Então tu vai subir aqui uma distância de 20 metros. Então tá, gente. Por essa aula era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.